Boa noite. Tem jovem de Deus aqui, sim ou não? Sim. Aplauda esse Deus maravilhoso. Isso, força nessas palmas. Olha para esse irmão que está do seu lado, olha para ele, fala bem assim, olha, você reflete o Senhor. Não, ele não ouviu, irmão. Pega no ombro dele assim, chacoalha, diga, você reflete o Senhor. Isso, aplauda esse irmão porque ele veio hoje. Que bênção de Deus, que alegria, irmãos, amém? Meu nome é Cristiano, né? Fico um pouquinho distante de vocês, lá da CUPC, lá na Zona Sul, longe, distante. Irmão, conhece? Glória a Deus. Eu faço parte do grupo de oração Alegrai-vos no Senhor. Sou servo no grupo de oração Alegrai-vos no Senhor, que fica na diocese de Santo Amaro, né? A gente é da diocese de Santo Amaro. Minha paróquia se chama São Francisco de Assis. Meu pároco se chama Padre Márcio, né? Estou aqui também enviado por ele, porque a gente precisa ser enviado pelo nosso pároco, pela nossa diocese. E o grupo de oração acontece todas as quartas-feiras na comunidade Santa Luzia. Como falei, o nome do grupo, Alegrai-vos no Senhor. E hoje, para honra e glória de Deus, aqui nesse lugar está comigo a Edjane. Levanta a mão aí, Edjane, a nossa intercessora, né? A Elaine, que está vindo ali também, ó, que veio interceder por essa pregação. Irmãos, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. E uma alegria também porque hoje, dessa série, né, de pregações, hoje é o último dia. Aí você vai fazer, não, para ensaio foi muito bom. Olha, para o ensaio foi bom. Hoje é o último dia. Verdade. Mas esse para mim, ele é uma resposta sua do que você vai viver essa noite e da sua resposta para com Deus, amém? Porque vocês fizeram um caminho. Hoje é a quinta noite, não é isso? A quinta noite, é o quinto tema. Então vocês fizeram um caminho para que chegasse aqui hoje. O eu desconectado da verdade. Quem é a verdade? Cristo. Se Cristo é a verdade, o eu não pode de jeito nenhum, de jeito maneira, estar desconectado da verdade. Quando a irmã rezava ali por mim, vinha ao meu coração a passagem que o Senhor fala da figueira, né? Que nós estamos ligados à figueira. E se nós estamos ligados à figueira, mas nós não damos frutos, o que é que o Senhor faz? Vai e corta. Então você, presta atenção, olha para cá. Você está nessa noite, durante esse caminho que você fez, sobre essas 5 noites, você está ligado, você está totalmente entranhado dentro da figueira, porque você está em Jesus Cristo. E se você está aqui, foi porque Deus te chamou e Ele quer realizar em você. Irmãos, escuta isso. Deus quer realizar em você bons frutos. Aplauda esse Deus maravilhoso. Aplauda porque você é uma pessoa que foi chamada para dar bons frutos. Olha para o irmão que está do seu lado, para essa bênção. Olha, veja se você já viu alguém mais bonito do que essa pessoa que está do seu lado. Olha, vê se você já viu. Olha para ele e fala assim: você é uma bênção. Isso, que alegria, irmãos. E olha só, e como esse irmão é uma bênção, e você está conectado diretamente a Jesus, o tema dessa noite é um tema muito profundo. É um tema que ele não mexe só com o nosso estereótipo, não só com a nossa imagem,
mas muito mais do que isso, esse tema ele vai muito além da nossa imagem. Esse tema ele mexe com a nossa alma, ele mexe com tudo que os irmãos olham para você e não vê, que só tem um que consegue ver, que é Jesus Cristo, e do que está dentro de você, o que está dentro da sua alma. O tema dessa noite é o espelho da alma, onde Cristo restaura a sua identidade. Olha só isso, mas para entender o que é o espelho da alma e a identidade, o irmão, quando ele me chamou ali, ele falou: irmão, a gente vai rezar, e ele falou, depois vocês vão experimentar isso. A irmã, quando rezou ali por mim também, eu falei, ela praticamente descreveu a pregação. Mas eu quero falar para você, para chegar à identidade, é preciso saber quem eu sou. Se eu não saber quem sou, eu não chego à identidade. Então olha só, olha para mim, olha para cá. Lá em Gênesis capítulo 1, fala que Deus criou o mundo, sim ou não? E Deus criou tudo, viu que tudo era bom, mas faltava algo naquele lugar. Faltava quem? O homem e a mulher. Então Deus criou o homem e a mulher à sua... Não, foi muito fraco, meu Deus. Deus criou o homem e a mulher à sua imagem. Presta atenção, isso é muito importante para que você entenda quem você é, quem eu sou. Você jovem, presta atenção, Deus nos criou a imagem dele. E se eu sou, presta atenção, se eu sou a imagem de Deus, o irmão falou várias vezes, você precisa refletir a glória de Deus, você precisa refletir o Senhor. Se eu sou a imagem de Deus, eu tenho que refletir o Senhor. Não tem como eu refletir outra coisa, a não ser Deus. Então, para começo de história, eu já sei quem eu sou. Eu sou imagem e semelhança de Deus. Só que lá em Gênesis fala que o homem e a mulher tinham uma amizade com Deus. O homem e a mulher tinham uma amizade onde Deus ia todas as tardes, ali no jardim das delícias, né? Andar com eles, conviver com eles. Só que num determinado momento o homem, quando se fala do pecado original, o homem chegou, desobedeceu o Senhor. E o homem desobedecendo, presta atenção, o homem quando ele desobedece a Deus, ele cria um abismo entre o homem e Deus. Ali tem um abismo. E olha só, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. A partir daquele momento, irmão, entra a concupiscência no homem. Entrando a concupiscência no homem, ele já consegue viver a inclinação dele, tanto é para o bem quanto para o mal. Presta atenção, antes do pecado original, a identidade perfeita do homem e a mulher que Deus tinha criado, né? De Adão e Eva, era original. Era original. A partir do pecado original, aquele homem e aquela mulher entra nesse tema que nós vamos falar aqui hoje, na questão da identidade, porque a partir do momento que eles criaram esse abismo, eles perderam a sua identidade. A partir do momento que eles pecaram, a identidade daquele homem que era pura. E aqui eu quero dizer para vocês, a partir daquele momento, a identidade daquele homem e daquela mulher foi adulterada. Foi adulterada. Cristiano, mas por que é que você está falando isso? Porque a partir daquele momento, eles não deram mais somente espaço à perfeição que é Deus. A partir daquele momento, eles saíram totalmente da graça.
E ali eles começaram a experimentar, a vivenciar o distanciamento da graça, o distanciamento da glória de Deus. Então eles perderam a identidade. Com isso, durante muitos anos, o Senhor veio com o ser humano fazendo alianças. Presta atenção, o Senhor veio fazendo alianças, fazendo alianças, fazendo alianças, fazendo alianças, até chegar nos dias de hoje, irmão. Até chegar nos dias de hoje. O Senhor veio fazendo aliança. E a maior aliança que o Senhor fez com o homem, presta atenção, olha para cá, foi quando Ele enviou o seu Filho amado para dar a sua vida por mim e por você, para que restabelecesse em nós o céu, para que nos desse a salvação, para que nos desse a graça dEle, a força dEle. E aqui, olha para mim agora. O Senhor, Ele tem, quando Jesus veio e Ele começa a caminhar, Ele cresce, começa a caminhar ali pela Samaria, né? Começa a andar pela Galiléia, começa a andar por Nazaré. Presta atenção, nenhuma dessas andanças, Ele encontra um homem de baixa estatura. Qual o nome dele? Qual o nome dele? Eu vi aqui, ó. Zaqueu, presta atenção. Ele encontra um homem chamado Zaqueu. Zaqueu era baixinho. Você conhece alguém baixinho? Olha para o lado. Não ria, não ria. Não ria isso, não ria. Olha para o lado. E aquele homem baixinho, olha para cá agora. Olha para cá, aquele homem baixinho, vendo Jesus passando ali, ele sobe uma árvore. Ele sobe uma árvore para poder ver o Senhor, porque ele era de baixa estatura. Só que em um determinado momento, presta atenção, irmãos, um determinado momento, Jesus levanta os olhos, e isso é muito importante. Jesus levanta os olhos e olha para Zaqueu. E olha para Zaqueu. Naquele momento, presta atenção, o tema dessa noite é o espelho da alma. A igreja nos fala que o espelho da alma pode ser tanto os nossos olhos, presta atenção, os nossos olhos, como a nossa consciência. Naquele momento, Jesus olha para Zaqueu, só que o olhar de Jesus para Zaqueu, irmãos, não é um simples olhar. Quando Jesus olha para Zaqueu, Jesus vê além de Zaqueu. E eu quero dizer para mim e para você, jovem que está aqui nessa noite, o que Jesus está fazendo, presta atenção, é olhando além dos seus olhos físicos. O que Jesus está fazendo nessa noite é olhando para a sua alma, assim como Ele olhou para a alma de... Meu Deus, que coisa fraca. Assim como Ele olhou para a alma de Zaqueu. Isso é o que Jesus está fazendo comigo e com você nessa noite. Então Jesus, Ele vê além. E aí Ele fala bem assim: Zaqueu, em cima lá da... Zaqueu, desce, Zaqueu. Desce, porque hoje eu vou na sua casa. Presta atenção, irmão. E ali Ele vai com Jesus. Ao mesmo tempo, tem aquelas pessoas que ficam ali do lado e falam bem assim: olha só, nossa, como pode Jesus ir na casa de um cobrador de impostos? Olha para o lado, presta atenção, olha para mim agora. Você tem vindo à igreja, você que já faz parte do grupo, você que todas as vezes para vir é uma luta. Mas de novo você vai para a igreja. Da mesma forma era aquele povo. Igualzinho, mas de novo? É grupo de oração, de novo. É retiro, de novo. E ali ele te julga. Olha para o lado e fala assim: isso não acontece com você.
Isso acontece só lá no Jardim Miriam. Só no Miriam, aqui não acontece. E olha só, e aquele povo julga. Olha para cá agora, irmãos, olha para cá. Ao mesmo tempo que Jesus, ele está ali com Zaqueu, se você ler o texto, em nenhum momento, presta atenção, em nenhum momento, Jesus vai falar das falhas de Zaqueu. Em nenhum momento Jesus vai dizer, você errou nisso, naquilo, não. Por quê? Presta atenção. Quando Jesus naquele momento olhou para Zaqueu, naquele olhar que o Senhor deu, Zaqueu entendeu que Jesus, o olhar de Jesus, era além do que todo mundo olhava para ele. Então, preste atenção. O espelho da alma, se o espelho da alma é eu, cristiano, colocar um espelho bem grande, imagina um espelho bem grande na minha frente, e esse espelho é Deus. E olhando para esse espelho, reflete totalmente a minha pessoa, só que o espelho é quem? É Deus. Então ele me vê por inteiro. Naquele momento Jesus, como ele tirasse de Zaqueu uma radiografia, como ele tirasse de Zaqueu ali uma radiografia, e tirando essa radiografia, Zaqueu fala para Jesus, sabe o que, irmão? Senhor, a quem eu tirei 4 vezes, a quem eu tirei, eu vou devolver 4 vezes mais. E isso é importante. Jesus não apontou o erro dele. Jesus simplesmente olhou e pediu para ir à casa dele. Olha para mim agora. Jesus nessa noite, diante daquilo que você é, daquilo que você tem sido, Jesus olha para você e Jesus pergunta: eu quero ouvir seu nome bem alto. Fala aí seu nome. Tem nordestino aqui? Levanta a mão. Tem pouco. Não fica com vergonha não, irmão. Levanta a mão bem alta aí. Isso. Nordestino, quando come um cuscuz com jabá, olha, a voz vem. Olha, já falo aqui, oh, maravilha. Presta atenção. Jesus olha nos seus olhos, mas muito mais do que olhar nos seus olhos e ver o que está dentro da sua alma nessa noite, Jesus, ele olha para você e fala: hoje, agora, eu quero entrar na sua vida. E eu pergunto para você, como está a sua alma nessa noite? Como está a sua alma? Jesus andando ali pelas cidades, como citei há pouco, onde vivia tantas realidades, realidade de adultério, realidade de doenças absurdas. Mas a pergunta é: como está a sua alma nessa noite? O que você traz desde quando você nasceu? O espelho da alma também é fazer um exame de consciência. Como está o seu coração? Por onde, jovem, você tem andado? Por onde você tem andado? Quem você tem permitido entrar na sua vida? Hoje nós vivemos dentro de uma sociedade, olha para mim, dentro de uma sociedade doente, sim ou não? Irmãos, eu vi um vídeo ontem, um colega meu mandou para mim e falou: Cristiano, olha que nível chegou a nossa juventude, a nossa sociedade. E eram vários jovens, farmando o quê?
Ó, os irmãos aqui sabem, viu? Cara, irmão, você farmando o quê? Irmão, eu olhei, presta atenção, olha para cá. Eu olhei para aquilo e falei bem assim, presta atenção, irmão, presta atenção. Eu olhei e falei bem assim, ó, meu Deus, onde eu estou errando? Onde eu estou errando? E ver aqui, cara, os jovens totalmente alucinados. Eu falei, quem tem mais de 35 anos aqui? Levanta a mão. Olha só, muita gente. Irmão, fala aí como era a nossa juventude. A gente subia em pé de coco, subia em árvore, ia pro rio e brincar. Era outras brincadeiras, era coisa saudável. Sim ou não? Sim. Aí eu pergunto, aí às vezes, presta atenção, grupo de oração. Às vezes a gente fala bem assim, mas a culpa hoje é dessa juventude mimizenta. Só que presta atenção, essa juventude tem mãe e pai. Essa juventude tem mãe e pai. E eu pergunto, onde estão os pais e as mães dessa juventude? Porque, irmão, olhar para você, jovem, e julgar é muito fácil. Mas fazer o que Jesus fez com Zaqueu, olhar nos olhos e falar, independente de como você está, Zaqueu, você precisa voltar à sua identidade. E ir à casa e abraçar e fazer o que esse grupo está fazendo essa noite. Irmão, eu rezava ali, via os irmãos rezando por você. E isso é o que Jesus fez com Zaqueu. Ele abraçou, ele acolheu, ele amou, porque ele sabe que você é um filho amado de Deus. E se você crê, aplauda esse Deus maravilhoso. Aplauda esse Deus maravilhoso, porque essa noite é uma noite de resgate de sua alma. Sua alma precisa ser acesa pela chama e pela graça de Deus. Olha para esse irmão e fala bem assim, ó, irmão, essa palavra é para mim. Isso, olha para cá agora, porque você já estava pensando, vai ser para ele, é hoje. Não é para outro, não. É para você, bênção de Deus. E ali, olha para cá. A partir daquele momento, presta atenção. Zaqueu, ele volta à identidade original. Zaqueu volta a ser quem Deus sempre quis. E ali ele começa a se arrepender. Agora imagina só. Jesus na casa dele ali, o pensamento de Zaqueu. Imagina o que ele ia pensando, Senhor, eu me arrependo, Senhor, o Senhor me acolheu, o Senhor faz tantos milagres. Irmãos, nos dias atuais, não tem como, olha para cá, não tem como a gente ser morno ou frio. Eu digo para você, com muito carinho e muito amor, nós precisamos viver o que nós cantamos há pouco. Não deixar o fogo se apagar, porque não deixar o fogo se apagar é encontrar, presta atenção, é encontrar em Deus a sua identidade. É saber quem você é saber o porquê que você está nesse mundo. Sim, Apocalipse, a palavra fala que Satanás veio para matar, roubar e destruir. Enquanto nessa noite Deus está aqui presente, trabalhando na sua vida para reconstruir não só a sua imagem,
mas reconstruir a sua vida, reconstruir a sua alma, reconstruir a sua casa, a sua família. E olha só, muitos dos que estão aqui, olha para mim agora, talvez sua casa esteja destruída. Talvez o relacionamento seu com a sua casa, você está aqui, mas o relacionamento com seu pai, sua mãe, está destruído. Totalmente destruído. E o Senhor nessa noite, restabelecendo a graça e a força dEle, de descobrir quem você é, o porquê que você está aqui, descobrir a sua verdadeira identidade. Ele quer entrar também na sua família, e isso depende de você. Isso depende de você. Às vezes a gente fica dizendo: não, é o Senhor que vai fazer, é o Senhor que vai fazer. Só se pegarmos os santos evangelhos, nós vamos ver que todas as graças que aconteceram, a grande maioria, todas aquelas pessoas deram o primeiro passo. Então hoje é o dia de você dar o passo em direção à graça de Deus. Deus não te chamou aqui, Deus não te chamou aqui simplesmente para você ficar sentado nesse lugar. Deus, Ele te chamou para te amar profundamente. Ele te escolheu. Escuta isso, escuta isso. Todo aquele que tem uma experiência profunda com Deus, o Senhor chama para que ele vá e anuncie para outras pessoas essas maravilhas. Como o irmão falava, seja reflexo de Cristo, seja reflexo do amor de Cristo. E quando eu olhava para aqueles jovens farmando ali eu não sei o que, eu olhava e dizia: Senhor, nós precisamos ir às praças. Onde estão esses jovens? Enquanto eles vão farmando aura, a gente vai batizando no Espírito Santo. A gente vai batizando no Espírito Santo. A gente vai pedindo a graça de Deus. Irmão, quem Deus escolheu para fazer isso? Ah, não, ali é aquela comunidade que tem esse carisma. Não! Deus escolheu eu e você para sairmos do nosso comodismo e ir ao encontro daqueles que estão perdidos. Deus te chama nessa noite. Deus me chama. Estabelecer em nós, presta atenção, estabelecer em mim e em você a identidade, é assumir a identidade de Jesus aqui na terra. Ou será que vamos ficar brincando o tempo todo? Ah, não, eu estou me decidindo. E eu pergunto, e se Jesus voltasse hoje? E se o Senhor voltasse hoje para mim e para você? Olhemos para a vida dos santos. Os santos, eles sabiam quem ele era. A identidade de todos eles, apesar dos carismas diferentes. Mas quando você olha para um santo, você vê quem? Jesus. Porque o olhar dele era o olhar de Jesus. Por exemplo, olha só, quando nós cantamos: eis-me aqui, Senhor, que o meu olhar seja o seu, que o meu cantar seja o seu, que o meu andar seja... É porque você não está mais no controle da sua vida. E assumir a sua identidade é deixar que o Espírito Santo, a partir dessa noite, guie os seus passos. É deixar que o Espírito Santo tome posse do centro da sua vida. É deixar que o Espírito Santo impulsione você a cada dia mais, irmãos, a ser amigo de Cristo, a ter intimidade com Cristo. Amém? Olha para esse irmão que está do seu lado, olha para ele bem assim: receba aí, chupa essa manga. Olha, gostei, irmão, gostei, viu? Gostei aqui. Ele falou bem assim: receba essa manguinha aí, pá, no outro. Rapaz, toma, eita. O irmão entendeu. Ele falou: irmão, presta atenção. Ele falou bem assim: eu entendi. Foi ou não foi, irmão? Além de dar um tapão mesmo, dizer: olha,
tome vergonha na cara. Irmão, a palavra de Deus, entenda. A palavra de Deus, nos dias de hoje, ela precisa nos confrontar. Se ela não nos confronta, é porque ela está sendo uma palavra light, de autoajuda. Mas aqui nessa noite não é uma palavra de autoajuda, é uma palavra de transformação de vida. E quem quer assumir essa transformação de vida, quem quer deixar Deus ser o centro da sua vida, levante a mão bem alto e diga: eu! Amém. Quem trouxe a santa palavra de Deus? Eu falei tudo isso, erga a palavra de Deus. Vocês sabiam que a palavra de Deus também é um espelho da alma? Porque ela confronta as nossas iniquidades. Abre aí a palavra de Deus em 2 Coríntios. Foi a palavra que nos foi dada para a gente finalizar essa pregação. E aí você vai entender a sua identidade, a minha identidade. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga: Deus me acuda. Olha, tem gente que não achou não aí, viu? Amém, irmãos? Vamos ler todos juntos? Mas para um pouco. Essa palavra, irmãos, ela precisa ser cravada na nossa alma. Porque aqui está a resposta de quem você é e da sua identidade. Nós vamos ler mais uma vez. Deixa que essa palavra caia em terreno bom. No terreno da sua alma, no terreno do seu coração. Mais uma vez. Mas palavra do Senhor. Nós só iremos descobrir a verdade da nossa alma quando refletirmos não somente no nosso interior, mas também nas nossas ações, no nosso rosto, a glória de Deus. É verdade ou não é que quando você vem a esse grupo, tem pessoas que você olha e você fala bem assim: aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher, resplandece a glória de... Tem alguém aqui assim, sim ou não? Quando você olha, você vê desse jeito? Aquele homem resplandece a glória de Deus. E eu quero dizer para mim e para você, não só ele é chamado a resplandecer, mas você também. A sua imagem, ela só será verdadeira, presta atenção, só será verdadeira a partir do momento que você, que eu, nós resplandecermos a glória de Deus. Não somos perfeitos. Seremos perfeitos um dia quando nos encontrarmos com o Senhor. Mas enquanto estivermos nessa terra, nós temos que buscar fielmente a glória de Deus. E quem vai nos dar a força é o Espírito
santo. E acabo dizendo uma coisa, olha para mim. Quem são os servos aqui do grupo? Levante a mão. Amém. Amém, servos. Quem não é servo, levante a mão. Olha para cá, todos. A minha e a sua identidade, ela será realmente selada nessa terra. Olha para mim. Tinha um homem cheio do Espírito Santo. O homem que escreveu as cartas, a qual há pouco nós lemos, escreveu a Éfeso. O nome desse homem é Paulo. Olha para mim. Aquele homem que se converteu e descobriu a sua identidade. E quando estava perto da sua morte, olha para cá. Quando estava perto da sua morte, Paulo escreve dizendo: sede meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Deus me chama e Deus te chama a um dia chegar e falar: sedes meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Deus, nessa noite, não tenho dúvida que Deus está restaurando sua alma e a sua imagem. Deus está tocando a sua alma. Deus está tocando o seu coração. Peço ao irmão do violão que ele faça um dedilhado, por favor. A moção que os irmãos teve. Irmãos, agora, aquele que nós temos que refletir, ele já está aqui entre nós. Mas eu queria que você, nesse momento, se despisse das suas verdades e deixasse que as verdades de Cristo ocupassem o lugar da sua alma. Se despisse das suas verdades, das verdades as quais foram colocadas na sua alma, e você deixasse Deus selar na sua alma a verdade dele. Você é um jovem, você é uma pessoa amada por Cristo. Você é um homem, uma mulher, transformados pela graça de Deus, transformado pela presença do Senhor. Então, fica de pé em nome de Jesus. Olha para esse irmão que está do seu lado, dá um abraço bem apertado e fala bem assim: é agora, irmão. Fala bem assim, isso, dá um abraço do que está do lado direito, do lado esquerdo. Fala bem assim, agora é você e Deus. Agora é você e o Senhor. Fala para ele assim, resplandece a glória de Deus. Isso, aplauda para valer esse irmão. Aplauda porque ele veio nessa noite. Porque o Senhor está fazendo. Irmão, se você crê, força nessas palmas. Viva Jesus Cristo! Quem está aí experimentando e tomando num posse, dá um glória a Deus aí bem alto. Glória a Deus! Isso, agora é você e o Senhor. Ele vai falar com você das suas verdades. Ele vai falar porque é Ele que faz. É Ele quem realiza. Ele que é o Senhor dos senhores. Amém? Amém. Escancara o seu coração. Se abandona nesse Deus maravilhoso.